Olá, paz do Senhor Jesus. Seja exaltado o nome do Senhor por mais um momento em que vamos ouvir a sua santa palavra, nos fortalecer. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, a palavra que o Espírito Santo me deu, eu tenho certeza, vai te fortalecer muito. Vai edificar a sua vida, vai levantar suas forças, vai alegrar o seu coração. Glórias a Jesus. Está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Glórias a Jesus. Se você tem esperado algo de Deus e você tem passado momentos bem difíceis durante essa espera, essa palavra é para você. Louvado seja Deus, ela vai aumentar a sua fé. Ela vai fazer você crer mais ainda que Deus não falha, que Deus não esquece o que Ele fala, jamais. Glórias a Jesus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Tremenda essa frase. Todas essas frases que estão dentro desse versículo. Glórias a Jesus. O Espírito Santo, ele nunca fala, nunca dá uma palavra, um ungido dele, aleatoriamente. Tem direção certa. Glórias a Jesus Cristo. Pois é. Nós sabemos que eu vou fazer uma síntese rapidíssima sobre o contexto dessa mensagem. Você sabe que Balaque era o rei de Moabe e ele queria destruir o povo de Deus. Tinha muito ódio porque o povo de Deus estava bem. Então ele contratou um profeta de Israel, chamado Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. Ele deu presentes, deu coisas valiosas a Balaão, para Balaão lançar maldições sobre o povo de Deus. E Balaão tentou até fazer isto, mas agindo Deus, quem impedirá? Não vale encantamento, não vale maldição contra aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. E Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, porque o povo estava debaixo da bênção de Deus. Esse é o resumo bem sintético mesmo do contexto dessa mensagem. E esta aqui é uma palavra que Balaão está proferindo, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Antes de eu entrar propriamente no que o Espírito Santo me tocou para pregar, eu gostaria de falar sobre o arrependimento, entre aspas, de Deus, que lá no livro de Gênesis diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Vamos entender um pouquinho desse arrependimento para a gente aprender isso aí, para a gente entender. Glórias a Deus. Deus não se arrepende de forma alguma como um homem, porque Deus não tem nenhum erro do qual se arrepender. O arrependimento divino é completamente oposto ao arrependimento humano. O arrependimento do homem gera o quê? Mudança de mente, mudança de atitude, de direção, voltar atrás, voltar para o caminho direito.
Mas o arrependimento de Deus é o quê? Deus não muda em seu ser, absolutamente. Mas ele muda na sua forma de tratar o homem. E Deus, ele sente dor, pesar, tristeza, e Deus sofre. Incrível, né? A Bíblia diz que Deus é sofredor. Por causa do homem que Deus sofre. Que o homem é muito pecador. E Deus chega um momento que o homem tem que ser punido. Aí que vem. Muitas pessoas são até criadas como se Deus fosse punitivo, tirano, vingativo. Meu Deus, quanta coisa errada. Ele sente dor quando ele tem que punir o homem. Em diversas circunstâncias na Bíblia, quando o homem mudou de atitude, Deus mudou de ideia, ou seja, se arrependeu. Como assim? Revogou a punição que já estava estabelecida para cumprir, entendeu? Para ser cumprida. Tremendo o nosso Deus. Glórias a Jesus. Em Gênesis, quando diz que Deus se arrependeu, porque Deus tinha que vir, claro, o juízo de Deus sobre o homem, porque os pecados cheiram mal às narinas de Deus, ao limite do cálice da ira de Deus. Quando ultrapassa o limite, vem o juízo de Deus. Então, quando a Bíblia lá, né, na época de Noé, que Deus disse que se arrependeu de ter feito o homem por causa de tanta pecaminosidade, Deus ali, ele estava sofrendo porque ele iria, né, trazer o juízo àquele povo, a punição àquelas pessoas pecadoras e não arrependidas. É o pior, porque a Bíblia diz que quando a pessoa confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você veja que Deus, no livro de Jonas, Deus ia destruir os ninivitas, mas eles mudaram de atitude. Deus se arrependeu e deu vitória àquele povo. No livro de Amós, Jeremias, Deus já estava com a sentença proferida e preparada para o povo, mas o povo se arrependeu, voltou atrás dos seus pecados e Deus se arrependeu, ou seja, Deus mudou de ideia. Deus, ele não trouxe a punição. Deus perdoou, porque o povo se arrependeu. Você está entendendo a diferença do arrependimento de Deus para o arrependimento do homem? Nós temos que saber, a Bíblia diz o que? Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, se alguém quiser dizer a você, mas Deus se arrepende, você já vai saber explicar a ela, por favor, porque muitos contestam a Bíblia, são contra Deus, então buscam algumas coisas para irem contra a palavra de Deus. Deus não precisa de defensores. Deus não precisa de advogado nenhum para defender ele. Mas nós temos que explicar a verdade às pessoas. Deus não pede, em nenhum momento da Bíblia, em nenhuma parte da Bíblia, Deus pede que eu e você o defendamos. Jamais. Ele não precisa disso. Ele é autoexistente, autossuficiente, todo-poderoso, criador do universo. Mas nós temos que mostrar a verdade às pessoas que muitas vezes dizem que são ateias, são de outras religiões, que elas fazem tudo para ir contra Deus. Só tem a perder. Porque quem é que se levanta contra Deus e fica de pé? Não existe. Ele é o nosso sustentador.
Glórias a Deus, para sempre, eternamente. Glórias a Jesus Cristo. Então Balaão chegou aqui e disse: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Glória a Deus. Deus tinha proferido bênção sobre aquele povo. E Balaão não podia amaldiçoá-lo. Está entendendo? Pois é, tremendo isso aqui. Porventura diria ele, não o faria? Será? Ou falaria e não o confirmaria? Pois é. O que o Espírito Santo me falava muito quando eu estava meditando nessa palavra, depois de muito esperar para Deus me dar, porque, graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus, eu já preguei, né, muitas mensagens, muitos anos para cá, mas eu só prego a palavra que Deus me dá. Só. Eu não vou pregar uma palavra, eu já preguei tal palavra tal dia, é boa, a palavra que Deus me usou. Não. Eu espero até o último momento para Deus me dar a palavra. Se Ele não me der, eu não prego. Ontem foi assim. Esperei. Não veio a palavra. Eu disse, amém, Senhor, entendi. Não é para eu pregar hoje. Amém. Hoje o Senhor mandou. E eu louvo muito a Ele pela honra, o privilégio de ministrar a sua santa palavra, de ser o instrumento dEle nessa terra, nesse mundo tão iníquo, tão perdido, tão maligno. Louvado seja Deus, porque Ele tem os seus atalaias para estarem ministrando a verdade que vem dEle. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo ele me falava muito sobre, incrível, né? Deus, ele faz como ele quer. A palavra é dele, nós somos dele, o poder é dele, a unção é dele, a direção é dele. Então, ele me falava muito de pessoas que estão esperando algo de Deus, mas que não aguentam mais, que muitas vezes até não acreditam mais que vão receber por causa da demora, por causa do sofrimento. Porque uma coisa é quando Deus faz a promessa. E outra coisa completamente diferente é o tempo de espera. Quando Deus faz a promessa, como é que a pessoa fica? Feliz, pula de alegria, glórias a Deus. Aí vem a espera, que é difícil. Então a pessoa começa a esperar e ela ainda está assim crendo, ainda está fervorosa, está sob o impacto ainda daquela mensagem profética. Mas o tempo vai passando e, entre aspas, nada muda. E a pessoa começa a se entristecer. A palavra de Deus diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Então a pessoa ela fica fragilizada muitas vezes por aquela espera. Ela não consegue entender por que demora tanto, por que Deus não faz logo, por que nada muda, por que tanto sofrimento, tanta dor, tanta espera, para que tudo isso? Isso aí é o tempo de Deus, que não é fácil, porque nós temos a escolha de 2 caminhos. Primeiro, esperar o tempo de Deus. Não nos
precipitarmos de forma alguma. Vamos sofrer mais agora. E tem a outra opção de fazer coisas e não esperar o tempo de Deus chegar. Aparentemente vai ficar tudo bonzinho ali, mas depois vem um sofrimento cruel. Vem a dor, vem o arrependimento, vem a mão na cabeça. Não adianta passar na frente de Deus. De forma alguma. Eu estou falando para aqueles que conhecem a palavra, que servem a Deus, que são quebrantados de coração. Porque se você for falar isso para uma pessoa que ela não tem nenhum sentimento por Deus, ela vai te achar o quê? Uma pessoa boba, infeliz, masoquista. Ela não vai entender o projeto de Deus na sua vida, não só para aqui, para esse mundo maligno, mas o projeto eterno. Então, não é fácil. Eu nunca vou dizer, jamais, que dê para a gente passar folgadamente esse tempo de espera, que não há momento de tristeza, de lágrimas, de dor, há momento de perguntas a Deus, há momento de inquietação, de sofrimento, há momentos de dor. A verdade é essa. Não é fácil mesmo, mas porque o tempo do homem é um tempo, fácil até de seguir, mas depois virão as dores. Eu nunca vi, até hoje, eu sei que eu nunca vou ver alguém que passou na frente de Deus e teve vitória. Nunca vi, não existe. Satanás, ele trabalha muito para a pessoa sair da posição que Deus colocou, porque ele sabe que aquela pessoa ali vai cair. Ela está se iludindo e é isso que ele quer. Por isso que, se nós tememos a Deus, o amamos verdadeiramente, vamos esperar o tempo dele, mesmo que estejamos sofrendo muito. Que haja momentos que sejam bem difíceis de passar. Mas ele falou, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Aqui diz, o que Balaão disse, um profeta que ganhou dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Você está entendendo? Não é porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não o faria? Será que o que Deus lhe disse que vai fazer, será que Deus não vai fazer? O que você pensa sobre isso? Será que Deus, ele tem prazer em iludir a pessoa? Será que ele, meu Deus, que é o Senhor, justiça nossa, cometeria algo assim? Será que Deus não faz as coisas logo, como nós queremos, vamos dizer assim? Por que será? Qual o motivo? Será que é para nos deixar sofrer? Ou será porque ele quer fazer o melhor no tempo certo? O tempo perfeito dele, que não é o tempo do homem. Será? É coisa para a gente pensar e meditar nas Escrituras e conhecer o nosso Deus, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Não importa que às vezes não compreendamos por que a demora.
Porque o tempo passa e aparentemente nada muda, nada acontece. Por quê? É para o nosso bem. O que ele faz hoje, vamos entender lá na frente. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro não queria de forma nenhuma. Jesus disse: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus disse: o que eu faço hoje, vós entendereis lá na frente. Jesus estava mostrando que ele, como Senhor, era servo. E que os apóstolos dele teriam que servir, não querer ser grande, poderosos, jamais, mas ministros dele, servos do Senhor Todo-Poderoso. Lá na frente, eles vieram entender, depois de tanto sofrimento, tanta dor, eles tinham que pregar, que ministrar a palavra, sofrer, para ministrar para pessoas que muitas vezes iam puni-los, iam prendê-los, bater, maltratar, açoitar, e eles continuando como servos. Tudo que está acontecendo hoje, você pode não entender, mas lá na frente você vai compreender. Deus sabe trabalhar. É porque a nossa alma, ela quer tudo rápido. Ela não quer esperar, ela não quer sofrer. Ela quer ver tudo já prontinho. E durante o tempo em que estamos esperando, meu Deus, nós conhecemos o nosso Deus de forma mais íntima. É incrível. Porque não adianta. Uma coisa é você perguntar a Deus as coisas. Uma coisa é você se aproximar dele para conhecê-lo mais e entender o que está acontecendo. E outra coisa é a pessoa murmurar contra Deus, blasfemar, se levantar contra o Santo de Israel. Aí é gravíssimo. Todos os murmuradores, todos, nenhum entrou em Canaã. E lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que saber o nosso limite, o limite que Deus nos dá na Bíblia Sagrada, para a gente não ultrapassar de forma nenhuma. Porque muitos estão revoltados com Deus, contra Deus. Muitos, eles estão achando que não merecem tudo isso, que Deus faz as coisas pelas pessoas, que tal pessoa, tal, não passam por isso nem por aquilo. Cuidado, isso aí nós temos que tomar cuidado. Cuidado, porque não podemos fomentar pensamentos que no fundo, Satanás quer canalizar para o homem contra Deus. Então ele diz aqui, porventura diria ele, não o faria? Sinceramente, o que Deus disse que vai fazer a você? Isso que você está esperando. Sinceramente, você crê ou não crê que Deus vai fazer? Pois é. Qualquer resposta que for a sua, sim ou não, a Bíblia está dizendo, porventura diria ele e não o faria? Será que Deus diria algo a você que fosse só uma emoção, uma ilusão, uma fantasia? Será? Jamais. E Deus abomina quem faz isso, quem engana os outros. Imagine, louvado seja Deus.
Ou falaria e não o confirmaria? Está entendendo? Deus não já falou com você? Essa palavra de hoje é para Deus confirmar a você o que Ele vai fazer. Aqui, ou falaria e não confirmaria? Deus não já falou? Deus está confirmando. Aí você pode questionar, por que Ele não faz logo? Pois é, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Ele vai fazer quando Ele quiser fazer. A verdade é essa. Quem é o barro para dizer o que o oleiro vai fazer? Como é que o oleiro vai trabalhar no barro? Nós não temos essa autoridade. O que nós podemos é chegar a Ele e clamar por socorro. Pedir a Ele misericórdia. Pedir a Ele as bênçãos. Pode pedir à vontade as bênçãos a Deus. Eu tenho certeza que Deus está te sustentando de pé dia após dia. Quando você diz que não aguenta mais, Deus mostra a você que você aguenta, porque Ele é contigo. Ele te segura pela tua mão e te diz: não temas, porque eu te ajudo. Glórias a Jesus. Nós temos um Deus, quando Ele olha para nós, Ele quer ver o melhor acontecer. Deus, Ele não se emociona como nós. Graças a Deus por isso. Deus é um Deus que Ele fala e cumpre. Olha só o que aqui diz. Depois a gente volta para esse versículo 19, porque esse versículo 19 ele é algo assim, meu Deus, profundíssimo. Toda a Bíblia. Eis que recebi mandado de abençoar. Está vendo? O povo estava debaixo da bênção de Deus. Balaão consultou a Deus. Na verdade, Balaão queria amaldiçoar o povo para ganhar tudo aquilo ali que Balaque deixou disponível para ele. Mas Deus disse a ele: não, você não vai amaldiçoar o meu povo. E pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Deus falou com você algo, ninguém pode revogar. Você vai ouvir outra coisa também, muito importante. Você vai ouvir vários relatórios contrários. Seja a área que for, que você esteja passando essa dor, essa espera, esse sofrimento. Muitos relatórios contrários você vai receber. É normal isso aí. Para que você está sendo ali provado. Você não está entendendo. Deus quer, né, que você mesmo manifeste em quem você tem fé. Nesses relatórios humanos, terrenos, ou no que Deus falou. Deus, Ele confunde a terra toda. A Bíblia diz que Deus chama a existência o que não existe, como se já existisse. Sabe o que esse versículo quer dizer no grego? Se não houver algo que você precisa, Deus cria. Deus é criador. Então, pois Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Ninguém pode frustrar, pode impedir o que Deus tem na sua vida. Ninguém. Claro, óbvio, a não ser você. Tudo vai depender de você. Mas, pastor, eu não aguento mais, eu estou em desespero. Você vai aguentar. Um pouquinho de tempo. Se aproxime dele mais. Gaste tempo com Deus. Se desligue de muitas coisas que às vezes te colocam até lá embaixo. Tantas conversações, tantas coisas que você fica emaranhado ali com aquilo tudo ali.
e perdendo tempo, ao invés de você estar na presença de Deus, você ir orar a Deus, ouvir louvores espirituais, você adorar a Deus pelo que Ele é, você se derramar diante dele e contar toda a verdade, dizer como você está por dentro, que está mal, que não aguenta mais. Pode dizer tudo a Ele, sem reservas. Claro que sim, Deus é Pai. Você vai pedir a quem aqui na terra? Se é algo impossível, quem é que vai lhe dar? Ninguém. O dinheiro que você tiver não vai comprar o que você precisa. Nenhuma amizade, nada vem da parte de Deus o que você precisa. Por isso que o que é que você precisa fazer? Se aproximar mais de Deus. É verdade. Porque muitas pessoas, elas se afastam de Deus por causa da espera. Elas seguem o próprio caminho e depois elas vão, lá na frente, vão ficar muito pior do que antes. Porque para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, só Jesus Cristo. Nós esperarmos o que Ele tem na presença dEle é melhor do que qualquer precipitação que vai dar em destruição. Com certeza. Com certeza. Essa palavra é uma palavra que o Espírito Santo faça com que você possa refletir, escutando ela, que você possa entender que não vai ser pela sua força, não. Não vai ser. É pelo Espírito de Deus que tudo vai acontecer. É no tempo certo. Se lembra de Ana, quando estava ali desesperada? Ela recebeu uma palavra dura de Eli. Ele disse que ela estava bêbada àquela hora da manhã. Ela disse, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, estou derramando minha alma na presença de Deus. Ele disse, quando ela foi, sabe o que ele disse a ela? O Deus de Israel te conceda a tua petição. Ela saiu com aquela palavra no coração, ela tomou posse e ela gerou Samuel. E foi tão grande a bênção que Ana teve 7 filhos. Ela pediu um a Deus, Deus deu 7. O que você está pedindo a Deus? O que você está esperando? Deus vai lhe dar mais do que você pensa e pede, sabia? É incrível. Deus vai te surpreender. É para a glória dele tudo isso. Aquele cego de nascença, os discípulos do Senhor perguntaram o quê? Senhor, quem foi que pecou, ele ou seus pais, para ele nascer cego? Ele disse, não, nem ele, nem os pais. Isto foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então você, entendeu? Está debaixo da bênção de Deus. Você não está debaixo da maldição. Esse problema é para a glória de Deus. Está entendendo? É todas aquelas lágrimas de Ana, para que serviram? Para a glória de Deus. Incrível, meu Deus. Todo o sofrimento que você passa é para a glória de Deus. É para Deus manifestar o poder dele na sua vida. E na sua fraqueza, ele vai suscitando força. Louvado seja Deus. Tenha domínio próprio. Pense já o que tudo Deus já fez na sua vida. Até hoje.
Você já parou para pensar quantos milagres Deus já operou em sua vida? Até no ventre da sua mãe, o diabo queria te tragar. E Deus te segurou ali dentro. E na sua infância, e na sua adolescência. Quantas coisas que estavam para acontecer, que Deus não deixou. Quantos momentos de livramento de morte Deus já lhe deu. De livramento de situações vergonhosas, graves. Ele é o mesmo Deus. Está na reta final já. Creia nisso. Tome posse. Louvado seja Deus. Balaão, ele está dizendo aqui, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Deus tem te abençoado e o que Deus tem para você, ninguém vai revogar, jamais. Ninguém vai tomar, ninguém vai frustrar, ninguém, jamais. Fique na posição de Deus, fique. Cuidado com as conversações, cada um, porque tem gente que está passando um momento difícil e conta a sua vida para todo mundo. Cuidado, sua vida tem que ser inviolável. É igual a sua casa, ela é inviolável. Nem todo mundo pode entrar em sua vida, nem todo mundo pode entrar em sua casa. Aí é que está. Tem pessoas que elas são um livro aberto. Nós somos cartas de Cristo lidas por todos, espiritualmente, no nosso testemunho cristão, mas na nossa vida particular, temos que ter cuidado. Cuidado, cada um vai dizer uma coisa e a maioria absoluta não vai ajudar em nada. Cada um vai dar um palpite, vai dar uma opinião. Cada um, às vezes, tem pessoas que têm até boas intenções, claro que sim, mas elas estão ali tão naturais, tão na carne assim, naturais, como uma pessoa natural, que ela vai dizer algo que não tem nada a ver com o que Deus tem na sua vida. Aquilo ali vai te perturbar mais, vai piorar a sua situação. Mas a culpa é sua. Por quê? Porque está faltando se aproximar mais de Deus, buscar a face dele. É verdade. O nosso grande erro é esse. A nossa negligência espiritual é muito grande. Infelizmente, é grave. Nós oramos pouco, meditamos pouco, nos consagramos pouco, jejuamos pouco, tudo pouco. Tudo aquém do que deveríamos fazer. A verdade é esta. Só depende de nós. Incrível que Deus está disponível. Olha o que a Bíblia diz aqui. Só mais um versículo. Não viu iniquidade em Israel. Você pode estar dizendo até a Deus, Deus, o que foi que eu fiz? Qual foi o pecado que eu cometi para passar por isso? Porque, Pai, eu não estou colhendo o que eu plantei aqui. Está entendendo? Muitos pensaram que aquele cego de nascença tinha pecado aos pais dele. Ou seja, ali seria uma colheita. Jesus disse que não era colheita, era para a glória de Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui, não viu iniquidade em Israel. Deus não está vendo iniquidade em você. Você não está passando por isso porque você está em iniquidade, não. Pelo amor de Deus. Está entendendo? Não é por isso, não. Porque você pode estar perguntando, eu fiz alguma coisa? Me diga, meu Deus. Porque eu não entendo porque eu estou passando por isso. Eu não entendo tanta espera. Longa espera. Ele está dizendo a você, não viu iniquidade em Israel. Não há iniquidade em você, não há. Louvado seja Deus. Por isso que ele vai cumprir o que ele falou em sua vida. Porque não há maldade dentro de você.
Há um coração sedento por Deus, um coração que faz perguntas, um coração que está passando por um doloroso momento e que Deus entende. Glórias a Jesus. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele. Deus está em você e com você. Glórias a Deus. Na sua fraqueza, Deus suscita força. Incrível. Nessa dor que você está passando, Deus está tão forte em você e muitas vezes você não percebe isto. Nas mínimas coisas Ele está falando com você. De formas diferentes. Ele tem falado com você muito. E você às vezes pensa que vem de você mesmo. Porque é coisa da mente. É Ele. Cuidado com as pessoas que dizem assim: você espiritualiza tudo. Cuidado com essas pessoas. Essas pessoas são carne pura. Cuidado. Os seus segredos é entre você e Deus. Cuidado. Cuidado que muitas pessoas elas são usadas para minar as forças daquele que já está passando luta, mas está na presença de Deus. Cuidado com o que você ouve e você diz assim, amém, tá bom, é mesmo. Cuidado com pessoas que tentam te convencer de alguma coisa e que você já está ali fragilizado, você piora. Parece até uma coisa boa. Cuidado. Você tem que... Deus falou com você, Ele está dizendo aqui. Diria ele, não o faria? Será? Falaria e não confirmaria? Glórias a Deus. É tão surpreendente o nosso Deus que... E entre eles se ouve o alarido de um rei. Se ouve o alarido de um rei. Jesus está em você e com você. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não vale encantamento, não vale maldição. Louvado seja Deus. Você entenda. Deus está lhe dizendo, creia nisso. Creia em nome de Jesus. Deus está lhe dizendo que não viu iniquidade em você. Aqui não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Não há maldade dentro de você, não existe. É o tempo dele. Você está entre a espera e o cumprimento. Existe um tempo. Você está dentro desse tempo aí, que não é fácil. Mas ele está dizendo que não viu iniquidade em você, nem maldade. Louvado seja Deus para todo sempre. Ninguém pode revogar o decreto de Deus na sua vida. Ninguém pode. Ninguém. Está já ligado na terra e nos céus o que Deus tem na sua vida. Louvado seja Deus. Nunca se esqueça. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele e não o faria? Falaria e não o confirmaria? Louvado seja Deus. Tome posse dessa palavra. Não estou pregando para você se emocionar, não. Está repreendido em nome de Jesus. Estou pregando a palavra de Deus, que Deus enviou para o seu coração, para que você permaneça firme, crendo. Porque aquele que falou, que prometeu, ele vai cumprir. E você vai saltar de alegria. Você vai ter uma experiência profunda com Deus.
Em muitos momentos, você vai até pedir perdão a Deus por algumas coisas que você não entendia durante esse processo. Digamos assim, pela nossa ignorância espiritual, muitas vezes. Às vezes pedimos, Deus está trabalhando a nosso favor, e nós às vezes estamos gritando por socorro quando Ele está conosco ali, agindo ao nosso favor, trabalhando para fazer o melhor por nós. Tome posse dessa palavra. Tome posse. Coloque essa palavra no profundo do seu ser, lá dentro. Esconda ela dentro de você. Louvado seja Deus, Ele te sustenta de pé. E Ele está lhe dizendo aqui, diria Ele e não cumpriria, falaria e não confirmaria. A bênção de Deus, creia nisso, está sobre você já. Ninguém pode revogar o que Deus já determinou na sua vida. Ninguém pode revogar. Está ligado na terra e nos céus a sua vitória, a sua bênção, o seu milagre. Louvado seja Deus que vem do Altíssimo para a sua vida. Louvado seja Deus, vai te surpreender. Ele vai fazer tudo muito mais, além abundantemente daquilo que você pede ou pensa. Creia como Ele vive e reina para todo sempre, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.